Olá, turma, eu sou a professora Melissa Graciosa. Essa é a disciplina de Hidráulica de Condutos Forçados do curso de Engenharia Ambiental e Urbana da Universidade Federal do ABC. E a aula de hoje é sobre sistemas elevatórios ou sistemas de bombeamento. Um sistema de recalque ou um sistema elevatório, ele é um conjunto de tubulações, todos os seus acessórios, as bombas, que é necessário para transportar uma certa vazão de um nível mais abaixo para um nível mais acima. Um reservatório inferior, R1 na cota Z1, para outro superior, R2 na cota Z2. Nos casos mais comuns de sistemas de abastecimento de água, ambos os reservatórios aqui seriam abertos para a atmosfera com níveis constantes, o que permite tratar esse escoamento como permanente, né? Mas, independente disso, o sistema de bombeamento ele sempre vai transportar de um nível inferior para um nível superior, interligando aí dois reservatórios. E como que a gente... qual é a nomenclatura desse sistema de bombeamento? Vamos lá. Essa água vai ser transportada de um reservatório inferior para um superior. Então, a gente tem uma primeira parte aqui que é chamada tubulação de sucção, tudo que está aqui. Vem uma válvula, aquela válvula de pé e crivo, que sempre aparece lá nos nossos exercícios, pode ser utilizada aqui nesse sistema. E aí vem uma tubulação, que aqui a água está sendo sugada, né? Uma tubulação de sucção. Aí a gente tem um conjunto elevatório, que é um conjunto motor-bomba, né? É a sua bomba e os seus respectivos, a bomba e os seus respectivos motores. E aí a gente tem a tubulação de recalque, que vai da bomba até o reservatório superior. Então, a gente vai chamar de sucção tudo que vai do reservatório inferior até a bomba, conjunto elevatório é a bomba e o motor, e recalque é tudo que vai da bomba até o reservatório superior. A sucção inclui a canalização e todos os seus acessórios, registros, curvas, válvulas, etc. Recalque também inclui a canalização e todos os seus acessórios. Quais são as partes constituintes, então, de um conjunto elevatório? A gente tem a altura total manométrica, gente, ela não vai da bomba até o reservatório, ela vai do reservatório inferior até o superior. Porque uma parte, essa bomba vai ter que ter força para sugar essa água, é a tubulação de sucção, e outra ela vai ter que ter força para recalcar, para elevar a altura, né, dessa água, é a tubulação de recalque. E mais as perdas de carga. Então, essa bomba ela precisa ter força para vencer o desnível geométrico, mais as perdas de carga. E quando a gente soma a altura geométrica ou o desvio geométrico com a altura das perdas de carga, a gente tem a altura total manométrica. Então, o conjunto elevatório, o motor-bomba, ele vai ter que vencer a diferença de nível entre os dois pontos, mais a perda de carga no percurso. Lembrando que a diferença de nível é constituída por sucção e recalque. E a altura total, então, vai somar sucção mais recalque, que compõe a altura geométrica, mais perda de carga. Então, aqui está a definição, né, do que é cada um desses elementos. Perda de carga é todas as perdas que tem no sistema, localizadas e distribuídas. Então, existe perda de carga na sucção e a perda de carga no recalque. Então, a soma dessas duas componentes é que vai fornecer para a gente a perda de carga total, que tem que ser somada na altura geométrica para obter a altura total ou altura manométrica, ou altura de elevação da bomba. E aí, gente, tem dois tipos de sistemas elevatórios com relação ao posicionamento da bomba. Existe a chamada bomba afogada ou bomba não afogada. Lembrando que a bomba nunca vai estar dentro da água diretamente, ela não está afogada, não é no sentido literal, viu, gente? Quando eu falo bomba afogada, a gente quer dizer que o nível dela está abaixo do nível do reservatório. Ela está alinhada pelo chão com o reservatório. Então, existe pressão de água sobre o ponto de captação. E por isso a gente está numa condição de afogamento, mas a bomba não está dentro da água. E a bomba não afogada é quando a cota de instalação do eixo da bomba está acima do reservatório. Então, nesse caso aqui, a água ela vai entrar naturalmente dentro dessa tubulação e chegar até a bomba. Aqui não, aqui a bomba tem que fazer a sucção. Quando a gente vai estudar sistemas elevatórios, uma das coisas mais importantes é definir a curva característica do sistema. Então, um sistema de bombeamento, normalmente ele é composto por diversos elementos, que vão incluir bomba, válvula, tubulação, acessórios, todos eles são necessários para se conseguir transferir, então, esse fluido de um ponto para outro.
E quais são os principais parâmetros? Vazão que eu quero transportar. Aqui, no enquadramento da câmera. Aqui, não adianta, vocês não veem minha mão. Vazão que eu quero transportar. E não adianta ver a mão, né? Basta falar. Vazão transportada e altura manométrica total. Essas são as principais variáveis. As principais variáveis de um sistema elevatório é quanto que eu quero transportar e a que altura eu preciso elevar essa vazão. Isso vai definir qual a bomba que eu vou poder utilizar para fazer isso. Então, a gente precisa saber qual é essa curva característica do sistema, ou seja, a altura manométrica total correspondente a cada vazão. E como é que eu defino esta curva? Seria isso aqui. O meu zero, na verdade, é a altura geométrica, né? E aí eu tenho, a partir da altura geométrica, vou chegar numa altura total, que é aquela que soma as perdas de carga, e eu chego nesse caminho através de uma curva. Para cada vazão, eu tenho uma correspondente altura manométrica total. Como que eu faço? Eu fixo alguns valores de vazão dentro da faixa de operação do sistema e traço a minha curva, vazão versus altura manométrica. Nós vamos fazer exercício, vocês vão ver que é bem simples de fazer. A gente plota os pontos obtidos, aí eu tenho a curva do sistema, como é que o meu sistema vai precisar operar. Com cada vazão, qual a vazão que ele consegue transportar a uma determinada altura. Ou para uma determinada altura, com qual vazão ele consegue chegar até essa altura. Como é que eu construo essa equação do sistema? É bem simples. A minha altura total, ela é a altura geométrica mais as perdas de carga, que são divididas aqui, no caso, entre perda de carga na sucção e perda de carga no recalque. E aí eu vou indicar essas perdas de carga usando a equação de Hazen-Williams. ΔH igual a 10,65 vezes L, vezes Q a 1,85 dividido por C a 1,85 vezes D a 4,87. Tudo isso aqui são valores que eu preciso ter. Eu preciso saber qual é o diâmetro da minha tubulação, de que material que ela é feita, qual a distância que eu vou vencer, né, qual o comprimento total, que pode ser o geométrico mais o equivalente das peças, né, calculando aí já a perda de carga localizada, né, tudo junto aqui com o comprimento equivalente, e aí eu coloco em função da vazão. E aí, o meu resultado vai ser uma equação assim: a altura total de elevação é igual à altura geométrica mais as perdas de carga, que é um x, que é o que junta tudo isso aqui, vezes a vazão elevado a 1,85. A x seria a simplificação de todos os demais dados desse sistema, entendeu? É bem simples de fazer. Vou falar um pouco agora das bombas centrífugas. Daqui a pouco a gente já vai partir para o exercício, mas vamos falar de todos os elementos aqui do sistema. São bombas hidráulicas. Ela tem como princípio de funcionamento uma força centrífuga. Através das paletas e impulsores, eles vão girar no interior de uma carcaça que é estanque, jogando líquido do centro para a periferia. Vai gerar uma zona de subpressão, que vai fazer a sucção, e vai gerar uma zona de sobrepressão, que vai empurrar essa água para cima, morro acima. Então, aqui a gente tem uma zona de baixa pressão, onde vai acontecer a sucção. Aqui tem o caracol, o giro da bomba acontece aqui. Aqui é uma zona de alta pressão, e pelo eixo da bomba, então, ela é encaminhada para a tubulação que segue acima, né? Então, a gente tem aqui, ela suga por aqui, as pás do rotor giram e leva para o bocal de saída. E essa bomba, gente, ela tem uma curva característica. É aí que a gente vai chegar. Nós vamos comparar a curva do sistema com a curva da bomba e ver qual é o ponto de operação para poder escolher a bomba. Eu preciso definir a minha curva do sistema. Aí, isso é a gente que define. É o nosso projeto, o nosso sistema vai definir a curva característica do sistema. E cada bomba vem com a sua curva característica também. Aí eu vou comparar as duas e vou achar o ponto de operação para escolher a bomba que a gente vai usar no sistema. É assim que é o processo. Essa curva característica, ela é uma representação, pode ser tabela ou pode ser um gráfico, das funções que relacionam os parâmetros do funcionamento dessa bomba. E é o fabricante que fornece. Ele vem antigamente, que não era online, as coisas vinham um calhamaço assim um fabricante de bomba tinha um calhamaço assim de curvas características que eles mandavam de graça, assim, dado para as empresas projetistas aí, para as prefeituras, para todo mundo, que é para te ajudar a escolher o produto dele, né, para poder comprar o produto dele. Então, são várias curvas de bomba, de operação de bombas. São catálogos, né, são curvas dimensionais de altura em função da vazão, potência necessária em função da vazão e rendimento em função da vazão. E aí, a partir do momento que você tem a sua vazão e a sua altura, você consegue definir qual é a potência de bomba, com qual rendimento, e aí escolher a curva mais adequada.
Essas curvas, como é que... Tudo bem, o fabricante fornece, mas como é que ele obtém essas curvas? Ele leva para a bancada e faz ensaio, experimentalmente, uma bancada de ensaio. Para cada vazão recalcada é medida a altura de elevação correspondente com o auxílio de manômetros. E aí o conjunto dessas curvas é também chamado de diagrama de colina. Como que é essa curva? Ela vem assim. Ela vai colocar no eixo aqui das abscissas a vazão. Geralmente essa vazão vem em metros cúbicos por hora. E no eixo das ordenadas, a altura total que essa bomba vai ser capaz de recalcar. E aqui a gente tem várias bombas, cada curva dessa é uma bomba. Então, ela está expressa aqui pelo diâmetro do rotor, em milímetros. Então, nós vamos ver, se eu tenho que recalcar uma altura de 50 metros com uma vazão de 200 metros cúbicos por hora, essa primeira curva aqui já não me serve. Essa segunda também não. Essa terceira passa perto, mas não serve. Eu tenho que usar essa bomba aqui. É assim que a gente escolhe qual bomba que nós vamos utilizar, a partir desse diagrama de colina. E aqui ele tem o rendimento, né, gente? Eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre rendimento, que nem toda a potência cedida pelo fluido é a potência que a bomba vai... Nem toda a potência que a bomba processa vai ser recebida pelo fluido. Eu estava falando de turbina. Né? Você tem uma perda aí de rendimento, então a gente tem que olhar o rendimento e o rotor, e a vazão e a altura manométrica para escolher a mais adequada. Então, como que eu faço essa escolha na prática? Eu ploto a minha curva característica do sistema com a curva da bomba. O ponto de encontro vai ser o ponto de operação, ou o ponto de funcionamento. Ele é caracterizado por um par vazão-altura. O ponto de funcionamento daquela bomba no meu sistema é esse aqui. Então, se eu tenho uma curva lá, que a minha curva do sistema não cruza com ela, aquela bomba não vai servir para mim, não vai servir para o meu projeto. E agora nós vamos entrar num tema importante, que eu imagino que vocês já conheçam lá, da mecânica dos fluidos ou do fenômeno de transportes, mas que a gente vai revisar isso aqui para o nosso contexto aqui de sistemas de bombeamento, que é o tema da pressão de vapor. Isso vai interferir num processo que a gente chama de cavitação, que acontece nas bombas. O que é a pressão de vapor? Ela é uma medida da tendência de evaporação de um líquido. Então, independente da temperatura, a tendência é que o líquido vai vaporizar. E ele vai vaporizar até quando? Se estiver num ambiente fechado, controlado. Até quando entrar em equilíbrio termodinâmico com o vapor. Ele ocorre quando a taxa de líquido vaporizado é igual à taxa de vapor condensado. Entrou em equilíbrio. Essa é a pressão de vapor. Uma substância líquida, ela entra em ebulição quando, gente? Tem duas formas de fazer a água entrar em ebulição. Ou eu subo a temperatura, ou eu abaixo a pressão. Então, quando a pressão no sistema é tal, que uma substância líquida ela vai entrar em ebulição em função da pressão, quando essa pressão do sistema for tal, que faz esse líquido atingir a pressão de vapor. E por que isso é importante? Essa vaporização ela vai acontecer na medida em que eu diminuo a pressão, certo? Dentro de uma bomba, a gente cria uma zona de subpressão. Né? Eu tenho zonas de menor pressão. Nessa zona de subpressão, se a subpressão for tal que faz o meu líquido, no caso a água, alcançar a pressão de vapor, o que ele vai fazer? Ele vai borbulhar. Ao borbulhar, então ele vai fazer bolhas de ar. Na hora que chega na zona de maior pressão, essas bolhas de ar estouram, e estouram bruscamente, porque a variação de pressão é também brusca. E aí essas bolhas que estouram, elas vão começar a danificar estruturalmente o eixo da minha bomba, num processo chamado cavitação. É um processo de formação e consequente colapso de bombas de vapor, no escoamento de um fluido, decorrente da pressão atingir a pressão de vapor. E na hora que essas bolhas estouram, elas formam isso aqui, gente. Elas arrebentam com a bomba. Então, o processo de cavitação, ele começa com o sistema todo trepidando, fazendo um ruído fortíssimo. Procure em vídeo de cavitação. Faz um ruído muito forte e começa a estourar a bomba lá dentro. Então, é uma coisa muito importante a gente cuidar para que o líquido, na zona de subpressão, não atinja a pressão de vapor. Se ele atingir a pressão de vapor, essas bolhas podem estourar e, estourando, vão causar cavitação. Né? Aqui tem alguns outros exemplos, peguei vários exemplos aqui de cavitação. E qual é, então, a nossa condição de não cavitação? É uma condição em que eu tenho que ter uma pressão ali mínima,
uma pressão positiva mínima na sucção, que foi delimitado, foi definido em um termo NPSH, Net Positive Suction Head, que significa a energia mínima necessária para que o líquido que ele tenha na sucção da bomba, para garantir que a água não vai chegar na pressão de vapor. Então, tem dois valores a considerar. Cada bomba ela vem do fabricante com o NPSH requerido. E você tem o seu sistema que vai ter que atender, que tem o NPSH disponível. O NPSH disponível tem que ser maior que o requerido para não ter cavitação. E ainda deixando uma folga aqui, olha, gente, de 10% a 15%. Para não ter problema aí no erro. O NPSH disponível, pressão disponível no eixo da bomba tem que ser bem maior que a mínima que ela exige para não ter cavitação. Como é que a gente calcula isso? Pois bem, ele é uma relação entre a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão de vapor, mais ou menos a altura total de sucção e menos a perda de carga. Por que é mais ou menos a altura total de sucção? Se a bomba estiver afogada, essa água ela vai exercer pressão sobre o eixo da bomba e então entra como positivo. É bom para evitar a cavitação. Ela é positiva no sentido de que é uma carga positiva de pressão. Mas se a bomba, se ela não estiver afogada, se ela estiver fazendo essa sucção aí ela vai contribuir para diminuir a pressão da água e gerar subpressão e pressão de vapor. Então, aí entra com sinal negativo. E menos a ΔH, esse sempre vai entrar com sinal negativo. A pressão de vapor é a função da temperatura, por exemplo, água a 20 graus, o P sobre gama, a pressão de vapor sobre gama é 24 centímetros, mais ou menos. E a pressão atmosférica, ela entra em função da altitude. Então, a gente tem que saber a temperatura da água que a gente está bombeando e em que altitude está essa água para poder calcular o NPSH disponível. A gente compara com o NPSH requerido da bomba e obtém o valor ali para saber se vai ou não estar sujeita à cavitação o nosso sistema. Outra questão importante é a questão de potência e rendimento da bomba. A potência, por definição, é o trabalho por unidade de tempo. Como o trabalho ele é uma energia mecânica, então a gente pode definir a potência como qualquer energia mecânica por unidade de tempo. Vamos denotar a potência aqui por P, e eu sei que vai confundir com pressão, gente, mas não tem muito como. Tem lugares aí que denotam potência por N, pode usar dessa forma também. Mas vamos colocar P é a potência, energia mecânica sobre o tempo. Eu posso colocar isso em função de peso. Então, a energia por unidade de peso a gente já definiu anteriormente como sendo a carga, né, lá da equação de Bernoulli. E o peso por unidade de tempo é a vazão em peso. Então, se eu tenho vazão em peso, basta multiplicar pelo gama para eu ter a vazão líquida. Quer dizer, eu multiplico o gama Q para ter a vazão em peso, né? Então, eu consigo definir a potência em termos da vazão e da altura manométrica de maneira muito simples. Por isso que a gente fez essa transformação aqui. Sempre vai ter perdas no sistema. A potência recebida pelo fluido não vai ser igual à potência cedida pela bomba. Ela vai ser menor. A gente tem perda nesse processo. Então, o rendimento de uma bomba, ele é a relação entre a potência recebida pelo fluido e a potência cedida pelo eixo. E aí, a potência total recebida pelo fluido, ela é igual o gama QH, aqui eu apenas coloquei o gama em termos de ρg, né? Gama é ρg vezes QH, dividido pelo rendimento. E com que unidade que isso sai? Newton vezes metro por segundo, que é igual a watt. Tem outras unidades para potência, né? Cavalo-vapor, horsepower, mas a gente vai trabalhar aqui principalmente com as unidades watt e quilowatt, que é Newton vezes metro por segundo, que é igual a joule por segundo, que é igual a watt. Bom, quando que eu faço associação de bombas? Vocês veem é muito comum vocês verem aí a instalação, até aquela que eu mostrei na foto no início da aula, eram bombas instaladas em paralelo, né? Nas aplicações de projetos hidráulicos, abastecimento urbano, rural, industrial, o que mais? Sistema de irrigação, sistema de esgoto, né? Tem muita estação de bombeamento de esgoto. Tem uma ampla variabilidade da vazão e da altura para ser abrangida pelas possibilidades de uma única bomba. Ela não vai operar sempre no mesmo ponto, ela vai bombear diferentes vazões, com diferentes alturas, né? Para o projeto urbano tem uma variação no tempo, inclusive, porque uma cidade ela vai começar pequena, aí você faz lá o projeto, instala lá uma quantidade de bomba para fazer o abastecimento, e com o tempo essa população vai aumentando. Então, no horizonte de planejamento aí de 30 anos, vai ter que aumentar a vazão fornecida. Então, você pode fazer isso indo colocando mais bombas com o tempo, não precisa colocar todas no começo do projeto.
Então, é sempre comum recorrer à associação de bombas, 2 ou mais bombas, operando ou em série ou em paralelo. Em geral, se utiliza bombas iguais, né, para facilitar todo o cálculo, e vamos ver como é que isso funciona. O que são bombas operando em série? Eu tenho aqui dois reservatórios, ou 2 tomadas d'água no mesmo reservatório, e 2 bombas paralelas que vão fornecer para o mesmo eixo que vai para outro reservatório. Todas as bombas têm a mesma altura manométrica total. Não, desculpa, aqui eu estou recebendo de um único reservatório, mas estou levando por 2 bombas para 2 reservatórios ou 2 pontos diferentes, distintos. Então, as 2 bombas estão vencendo a mesma altura, elas estão operando em paralelo. Então, a mesma altura manométrica, as vazões se somam. Eu tenho 2 vazões somadas, mas a vazão manométrica, a altura manométrica é igual. Como é que isso fica lá na curva, para traçar a curva resultante? Vamos supor, eu tenho aqui a curva de uma bomba. Para traçar a curva de 2 bombas em paralelo, eu vou duplicar a vazão. Eu duplico a vazão em cada ponto. A bomba operando em paralelo, ela dobra a vazão, mas a altura manométrica fica a mesma. Então, eu duplico a vazão, aí eu vou cruzar com a minha curva do sistema e eu vou obter o ponto de operação do sistema para a associação em paralelo. Então, como é que é, gente, aqui essa associação em paralelo? Eu tenho uma bomba, uma curva característica da bomba. Com 2 bombas, eu vou duplicar a vazão. Né? Com as 2 bombas juntas, eu vou duplicar essa vazão. A vazão é Q2, cada bomba recalcando uma vazão Q1, de modo que Q2 é 2 vezes Q1. Então, as 2 bombas vão operar com uma altura manométrica total H1. Está aqui, ó. A curva do sistema é essa. A curva do sistema cruza a curva da bomba aqui. Com uma bomba, ela vai atingir uma altura manométrica. Com 2 bombas, ela vai atingir essa altura manométrica aqui, com a vazão Q2, né? Então, quando uma só bomba opera, a altura manométrica vai diminuir, passando para H1' e para a vazão Q1. De tal forma que a vazão Q1 ela é alguma coisa intermediária aqui entre a vazão Q1' e a vazão Q2. E quando eu associo em série? Eu associo em série quando eu quero vencer alturas manométricas maiores. Eu associo em paralelo quando eu quero aumentar a vazão do meu sistema. Eu associo em série quando eu quero chegar numa altura mais alta. Dá para perceber aqui que a água ela sai do reservatório. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Ele passa pela primeira bomba, recebe uma certa energia aqui, uma carga de pressão. Aí passa pela segunda bomba, então aquele líquido que já está sob pressão, ele vai receber mais pressão. Então ele vai alcançar uma altura manométrica maior. Então a vazão que sai da primeira bomba é a mesma que entra na segunda. A vazão é uma só, é constante. Aqui o que eu aumento é a altura manométrica. A pressão total, a altura manométrica, vai ser a soma das alturas fornecidas por cada bomba. Então, para eu obter a curva característica de uma associação em série, eu duplico a altura manométrica. Numa associação em paralelo, eu duplico a vazão. Essa é a diferença. E por fim, gente, já encerrando aqui o nosso tema, uma coisa que é muito importante é a gente definir qual o diâmetro ótimo de operação. E aí, gente, tem diversas literaturas para a gente definir o diâmetro econômico ou o diâmetro ótimo de operação para um sistema de recalque. Uma das mais utilizadas é a fórmula de Bresse, justamente pela simplicidade de parâmetros que essa fórmula tem. Ela calcula o diâmetro da tubulação de recalque e, na prática, adota o primeiro diâmetro comercial acima do recalque para a sucção. Então, ela só vale quando o sistema está operando de modo contínuo, né, durante 24 horas diárias. Deu o diâmetro, cai um coeficiente de custo-investimento versus custo operacional, que é dado. Tem tabelas aí, mas tem também fórmulas para a gente estimar. E a vazão entre metro cúbico por segundo. Então, o diâmetro econômico, ele é esse fator K vezes a raiz da vazão. Aí, aquele diâmetro eu adoto para a tubulação de recalque e uso um maior para a tubulação de sucção. Vamos fazer alguns exercícios, gente, que esses conceitos vão ficando mais claros. Esse tema de bombeamento, ele é bem importante. Na disciplina presencial, a gente faz ele com uma aula teórica e uma aula de exercícios. Então, uma aula em laboratório, que aqui a gente vai fazer como de exercícios. Então, são 2 semanas dedicadas ao tema de bombeamento. Então, essa aula aqui é a teórica, a gente já começa fazendo alguns exercícios, e na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios de aplicação para sistemas de bombeamento. Então, vamos pensar aqui nesse exercício 1, ele pede para a gente determinar a potência que vai ser fornecida em quilowatts para acionar uma bomba com os seguintes dados. A altura total de elevação, já somando geométrica com perda de carga, né? A altura manométrica total de elevação, 30 metros.
Essa bomba tem um rendimento de 60% e ela precisa recalcar uma vazão de 15 metros cúbicos por hora. Então, vamos fazer a solução. Qual é a potência? Isso que ele está pedindo. Então, nossa altura total é 30 metros, nosso rendimento é 60%. Então, é sempre importante, assim, quando não... É o ideal fazer o croquis, mas quando não é o caso, não tem croquis, ele não se aplica. Elencar todas as unidades que a gente tem, já com os seus símbolos e suas unidades corretas. Então, essa vazão em metro cúbico por hora, ela tem que entrar na nossa conta em metro cúbico por segundo, sempre. Se eu jogar 15 aqui, vai dar tudo errado. Vazão para a fórmula da potência, estejam sempre muito atentos às unidades, viu, gente? Ela entra em metro cúbico por segundo. Então, aqui é uma aplicação direta de fórmula. O ρ da água, né, massa específica da água, 1000 quilos por metro cúbico, aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. A vazão foi dada, a gente tem que entrar com ela em metro cúbico por segundo, a altura foi dada, rendimento foi dado. Eu calculo 2045,4 newton vezes metro por segundo, que é ou 2045,4 watts. Como ele pediu em quilowatt, então é 2,04 kW. É um exercício direto de aplicação de fórmula. No exercício 2, a gente vai trabalhar com a questão de cavitação e pressão de vapor. Calcular qual a carga de pressão disponível em uma instalação de bomba não afogada, altura de sucção 1,5 m, a perda de carga na tubulação de sucção foi dada, 0,08 metros, temperatura da água 20 graus, altitude 300 metros, e o NPSH requerido da bomba é 4,5 metros. Quer dizer que tem que ter 4,5 metros de água acima, de pressão de água acima do eixo da bomba, para ela não entrar em formação de pressão de vapor. Como é que a gente resolve? Nesse caso, sim, faz o croquis. Tem um reservatório de água a temperatura de 20 graus, ele está na cota 300 metros, altitude do sistema aqui. 1,5 m de altura de sucção, ele é bomba não afogada, ela está acima, né, do nível da água. A perda de carga nessa tubulação de sucção aqui é 0,08 metros, ele quer saber o NPSH disponível. Bomba não afogada, a fórmula entra o sinal de menos, o Z. Esse 1,5 entra com o sinal de menos, porque isso aqui ela tem que puxar, está contribuindo para a subpressão, então é negativo. Para a temperatura de 20 graus, o P sobre gama, o valor tabelado, pressão de vapor sobre gama, é 0,238 metros. E na altitude de 300 metros, a pressão atmosférica já dividido pelo gama da água é 9,96 metros. Isso aqui saiu de tabelas, né? Estão lá no slide da aula, as tabelas. Então, o meu NPSH disponível é 8,14, é bem maior do que os 4,5, então não vai ter formação de bolhas, não vai ter formação de cavitação. Vamos fazer então o exercício 3. Um sistema elevatório possui uma tubulação de sucção de 10 centímetros, comprimento de 1 metro. A tubulação de recalque tem 10 metros e diâmetro de 5 centímetros. A bomba centrífuga ali nesse sistema está afogada, não quer dizer que ela está dentro da água, quer dizer que o eixo dela está no nível inferior ao nível da água. O desnível entre essa superfície da água e o eixo da bomba é de 50 centímetros, e o desnível entre o eixo da bomba até o ponto de abastecimento é de 10 metros, que são os 10 metros aqui de comprimento dessa tubulação. O NPSH requerido pela bomba é de 3 metros. Verifique se haverá captação, condições para captação, né? Isso vai formar pressão de vapor. Quando o sistema estiver recalcando a vazão de 6 litros por segundo de água, adotando pressão de vapor foi dada, 3,2 kPa, a aceleração da gravidade, pressão atmosférica local 10 a quinta kPa, o ρ da água 1000 kg por metro cúbico, e ele fornece aqui os Fs, coeficiente de atrito da tubulação de sucção e da tubulação de recalque. Desconsiderar as perdas de carga localizadas e calcular a altura manométrica total da tubulação de recalque. Então, vamos lá, a gente monta o sistema, né, primeira coisa, sempre faz o croquis. Então, fazendo aqui o croquis do meu sistema, minha bomba está afogada, ou seja, ela está abaixo do nível do reservatório e está abaixo meio metro. A tubulação de sucção, ela tem 1 metro de comprimento, diâmetro de 10 centímetros. Aqui eu já calculei a área, porque a gente vai precisar, para calcular a velocidade depois. Então, já coloquei a área aqui, o PID cortado sobre 4, né? E aí, essa bomba vai recalcar água para um reservatório que está 10 metros acima, uma tubulação de diâmetro meio metro, eu já calculei a área aqui também dessa tubulação. Coloquei também aqui as informações dadas, já com os símbolos e unidades que a gente vai usar no cálculo. NPSH requerido de 3 metros, a vazão de 6 litros por segundo, colocando em metro cúbico por segundo, 0,006 metros cúbicos por segundo. A pressão de vapor, colocando na unidade que a gente vai usar, 3.200 Pascal, ou Newton por metro quadrado.
Pressão atmosférica 10 a quinta, Newton por metro quadrado, o F da sucção e o F do recalque. Isso conduz aqui que a gente vai usar a fórmula universal, porque ele está dando coeficiente de atrito da fórmula universal. Então, vamos calcular primeiro a altura geométrica. Ela é a altura da sucção mais a altura do recalque. Só que a minha altura de sucção aqui é negativa, né, gente? É menos meio. Né? Então, eu preciso recalcar a água. Na verdade, eu tenho meio metro de coluna d'água aqui do reservatório ajudando nessa pressão. Então, a minha altura geométrica total é 9,5 metros nesse caso aqui. E a perda de carga na sucção? Eu aplico a fórmula universal. Precisei calcular a velocidade, por isso que eu já tinha deixado a área calculada. A velocidade é igual a vazão sobre área. E aplico a fórmula universal com os dados que foram dados. Comprimento de tubulação 1 metro, o fator de atrito foi dado, 0,038, e a velocidade calculada. Eu chego numa perda de carga da sucção de 0,0113 metros. Faço a mesma coisa para o recalque e chego numa perda de carga de 1,904 metros. A minha altura manométrica total, eu somo a altura geométrica mais as perdas de carga. Então, eu chego numa altura manométrica total de 11,42 metros. Calculo meu NPSH disponível, o Z entra positivo porque a bomba é afogada. Meu NPSH disponível deu 10,36 metros, que é maior do que os 3 metros, portanto, não tem condições para captação, não vai acontecer pressão de vapor. O exercício 4, ele é mais completinho, a gente foi indo passo a passo até chegar aqui no 4. Ele tem uma vazão de 10 litros por segundo, que precisa ser recalcada por meio do sistema de tubulações, que vai funcionar 24 horas, coeficiente da rugosidade de Hazen-Williams 90, coeficiente da fórmula de Bresse 1,5, diâmetro de recalque igual ao de sucção. Se a gente vai dimensionar, a gente tem que definir o diâmetro, vamos trabalhar com diâmetros iguais, é alguma condição do problema. Os comprimentos reais das tubulações de sucção e recalque são 6 metros e 674 metros. E para o cálculo da perda de carga das peças localizadas, né, ele forneceu aqui o comprimento equivalente dessas peças, que é, no caso da sucção, 43 metros, no caso do recalque, 35 metros. É bem comum mesmo que na sucção tenha muito mais peça e some mais o comprimento equivalente das peças. E a altura geométrica de 20 metros. É dada uma curva característica da bomba, está na próxima figura, e ele pede para determinar a equação que descreve o sistema. Associando em paralelo duas dessas bombas, eu consigo a vazão que eu preciso? Em caso afirmativo, qual é a vazão de cada bomba? Qual é a vazão e altura de elevação fornecidas por uma bomba isoladamente instalada no sistema? E qual a potência que deverá ser fornecida pelo motor à bomba, supondo o rendimento da bomba de 86%? As respostas estão aí, mas vamos à resolução. Essa é a curva da bomba que foi fornecida, é a altura manométrica em função da vazão. Sempre olhem a unidade, né? Nesse caso dessa curva, a vazão está em litros por segundo. Vamos representar aqui o nosso sistema. A bomba não afogada, ele tem uma altura geométrica de 20 metros. Na verdade, ele não fala se a bomba é afogada ou não, ele só fala que a altura geométrica total é de 20 metros. Estou colocando aqui, supondo uma bomba não afogada. Aí teria que somar isso aqui na altura geométrica, na verdade. A fórmula de Bresse define que o diâmetro que eu vou utilizar, ela é 1,5 vezes a raiz da vazão, que dá um diâmetro de 0,15. Vou adotar esse diâmetro no recalque e na sucção. Reuni aqui todas as informações dadas já com as unidades que a gente vai usar nas equações, vazão em metro cúbico por segundo, os comprimentos todos em metros, diâmetro está em metro também. A perda de carga na sucção eu vou calcular somando primeiro o L total com L equivalente, quer dizer, o L das tubulações com L equivalente, chego no L total de 49,4 metros. Aplico esse L total na fórmula de Hazen-Williams, que é o que ele indica, porque ele me forneceu o valor de coeficiente C, e eu encontro, então, o valor da perda de carga na sucção. No recalque, eu faço o mesmo procedimento e encontro o valor da perda de carga no recalque. A minha altura manométrica total, então, é o HGL, que é 20, mais as perdas de carga, e eu chego em 24,04. E como que eu calculo a curva do sistema? Lembrando que para a curva do sistema eu preciso montar uma equação de H em função de Q, a altura manométrica em função de vazão. Eu coloco a altura geométrica mais o ΔH, as perdas de carga totais. E as perdas de carga totais eu calculo pela fórmula de Hazen-Williams, somando aqui no L total o L do recalque mais o L da sucção.
Então, substituindo os valores, eu fico com uma curva do meu sistema que é H igual a 20 mais 20.155 vezes Q elevado a 1,85. Essa é a minha curva característica do sistema. Aí eu monto essa curva lá no meu sistema. A curva do sistema e a curva característica da bomba. Onde as duas se cruzam, eu tenho o ponto de operação. Eu fiz um exercício até esse ponto, eu vou deixar para vocês continuarem respondendo as outras questões lá que tem nos exercícios, que dá para responder com essas que a gente já fez, para vocês se inteirarem do exercício, porque a atividade proposta da semana é muito semelhante a esse exercício que foi dado. Então, aqui a gente fez uma introdução geral do tema, a gente fez a parte teórica e alguns exercícios padrão, e ficou uma atividade da semana também com um exercício de bombeamento. Para a aula dessa semana, que é a semana 10, vão ser mais exercícios de bombas, vou deixar mais exercícios propostos com as respostas e mais uma atividade proposta para vocês fazerem, e assim a gente trabalha esse tema por 2 semanas. É um dos temas mais importantes aí para as disciplinas futuras aí da área de águas, especialmente para sistemas de esgotamento sanitário, porque tem as elevatórias, mas também para abastecimento de água, tá bom, gente? Obrigada aí pela atenção e até a próxima.